Sinais de pontuação. No início das frases, nós sabemos que devemos usar sempre a letra maiúscula. E no final da frase, nós usamos os sinais de pontuação. Seja ele ponto final, exclamação ou interrogação. Por exemplo, não tenho medo de pai, nem de mãe, nem de irmão. Essa frase é basicamente uma negação. Quando ele diz não tenho medo, a palavra não, nunca, jamais indica que a frase é uma negação. Então, isso quer dizer que no final da frase, seja ela negativa, afirmativa, usamos o ponto final. No exemplo, nós temos que medo mais infantil. No final dessa frase, usamos o ponto de exclamação para demonstrar alegria, surpresa, admiração ou medo ou qualquer outro sentimento. Ainda temos a frase sabe do que eu tenho medo? Aí é um ponto de interrogação, porque se refere a uma pergunta. No exercício número 1, está escrito assim: leia a estrofe e circule os sinais de pontuação. A primeira frase, né? Primeiro verso. Eu vou contar para você. Segundo verso. O que é meu maior segredo? Terceiro verso. Há uma coisa no mundo. Quarto verso. Que me mete muito medo. Dessas 4 frases, nos é apresentado 2 sinais de pontuação. 2 frases não têm sinal nenhum e as outras 2 têm sinal de pontuação no final. Estou me referindo ao ponto final e ao ponto de exclamação. Na questão 2, ele diz para completar a conversa com os sinais. E a frase é a seguinte: qual o seu nome? Nessa frase, qual é o sinal que deve ser utilizado? O ponto de interrogação, porque se refere a uma pergunta. Está perguntando qual é o nome. Resposta: meu nome é Ryan. Aí eu utilizo o ponto final, porque ele está afirmando qual é o nome dele. E a última frase, que nome diferente? Aí é um ponto de exclamação, porque a pessoa está se admirando do nome Ryan. No exercício 3, ele disse para completar as frases e colocar o ponto final ou de exclamação ou de interrogação. A questão número 3, você vai ter que fazer só. Porque primeiro você vai ter que completar a frase e depois você vai colocar o ponto adequado. Lembrando que o ponto final se refere a frases afirmativas ou negativas. Ponto de exclamação é quando a frase é uma surpresa, uma admiração, um medo, uma alegria. E o ponto de interrogação é quando nós fazemos uma pergunta. No exercício número 4, pede para pontuar as frases de acordo com a leitura da professora. Então, observe a entonação da minha voz quando eu for ler a frase e identifique em que ponto nós devemos utilizar no final de cada frase.
A primeira frase, Ana tem medo de lagartixa. Que ponto eu uso aí? O ponto final. Porque eu fiz uma afirmação. Eu estou dizendo que Ana tem medo de lagartixa. A segunda frase. Ana tem medo de lagartixa? Essa segunda frase, nós utilizamos o ponto de interrogação. Porque eu fiz uma pergunta. E na terceira frase, Ana tem medo de lagartixa? Aí já seria uma exclamação, porque eu me admirei pelo fato de que Ana tem medo de lagartixa. A frase seguinte, Pedro vai contar um segredo. Nessa eu afirmei dizendo que Pedro vai contar um segredo. Então, é ponto final. Pedro vai contar um segredo? Eu fiz uma pergunta. Então, é o ponto de interrogação. Pedro vai contar um segredo? Aí, eu estou me admirando da atitude de Pedro. Então, é um ponto de exclamação. No exercício 5, ele pede para ordenar a frase e botar adequadamente a pontuação no final da frase. Medo tem quem cachorro de. Lembrando que toda frase começa com letra maiúscula, então eu consigo identificar que a primeira palavra dessa frase é quem, porque o quem está com a letra maiúscula. Vamos montar a frase? Quem, cachorro, combina? Não, combina, quem tem, mas quem tem o quê? Quem tem medo. Quem tem medo do quê? Quem tem medo de cachorro? Essa é a nossa frase. Essa frase, quem tem medo de cachorro, é uma frase afirmativa, interrogativa ou exclamativa. Pela entonação da minha voz, podemos identificar que essa frase, ela é, preste atenção, quem tem medo de cachorro? Então, ela é interrogativa. Isso quer dizer que no final vai levar o ponto de interrogação.